pode parecer surpreendente, mas a febre deste desporto também existe em Portugal, uma liga com 10 equipas, centenas de jogadores espalhados de norte a sul do país e até jogadores americanos a jogar em Portugal. São 11 contra 11, mas a bola não é redonda. Que o futebol americano é um fenómeno de popularidade nos Estados Unidos, todos sabem, mas poucos imaginam que, em Portugal, há um grupo de fanáticos que joga todas as semanas de norte a sul do país. Para a minha família é completamente natural, a minha vida está integrada com o futebol americano. Há 20 horas por semana, no mínimo, Só no futebol americano. só no futebol americano. E a única coisa que sabia era que a bola era diferente, que era oval, agora era mais que isso, não sabia regras, não sabia quantos jogadores é que jogavam, portanto não fazia a menor ideia do que é que era preciso para jogar. Quer ficar a saber as regras do futebol americano? Os jogadores explicam. Existem 22 jogadores em campo, 11 de cada equipa. Quando existem uma equipa a defrontar outra, e cada uma dessas equipas tem uma equipa de ataque e defesa. Pontuação. Temos o touchdown, que é quando o jogador atravessa a end zone, que é aquele retângulo final que temos no fim do campo. Isso são 6 pontos. Touchdown, Carolina! Depois há o ponto extra, ou podem pôr uma conversão de 2 pontos, ponto extra vale 1, conversão de 2 pontos vale 2 pontos. Portanto, isto é um jogo de conquista de terreno. A defesa impede que o ataque avance, o ataque quer que avance, apesar das oposições da defesa. A minha mãe já costuma ver o jogo e acha esquisito na mesma, continua a não perceber nada. Há mais de uma década o futebol americano começou aqui, num espaço improvisado no Parque da Cidade, onde um grupo de amigos se encontrava para tentar fazer os primeiros touchdowns na cidade do Porto. Não é propriamente um campo pensado para fazer aqui. Sim, na altura foi a parte do Parque da Cidade com mais superfície plana para a gente poder praticar o futebol americano, uma vez não tínhamos linhas, não tínhamos balneários, não tínhamos qualquer infraestrutura, era chegar aqui, equipar junto ali àquelas pedras ou nas paragens do autocarro se estivesse a chover e esperávamos. Uns achavam aí altamente espetacular, tinham que ir ver um jogo e ao ver até começavam a praticar, outros diziam que eu era completamente louco, havia tudo, mas a maior parte era positiva. Como Miguel, existiam muitos outros com o bichinho deste desporto tão pouco português. João é um bom exemplo. Adepto fervoroso de uma equipa americana, concretizou um sonho quando conseguiu passar da televisão e dos videojogos para o estádio. Já tinha tentado ir numa época anterior, mas só tentei em setembro e os bilhetes já tinham esgotado todos. Portanto foi uma decisão, disse que tinha que ir e fui. Já tinham ido alguns brasileiros lá, mas nunca tinha ido nenhum português de propósito para ver o jogo. Eles ficaram relativamente entusiasmados e tentaram, fizeram uma entrevista e publicaram no site. Quando apareceram as primeiras equipas em Portugal, João juntou-se a outros atletas, a paixão chegou aos relevados. A realização de um sonho é um bocadinho exagerado, mas é como nós vemos jogos de futebol, sabemos que não somos um Cristiano Ronaldo, mas gostávamos de jogar com os amigos e pronto, e como foi com amigos e pessoas conhecidas, foi uma realização pessoal muito grande. Cresceu o número de equipas, cresceu o número de praticantes, permitiu existir esta expansão da modalidade e penso que todos os anos temos conseguido melhorar o nível competitivo da liga. Se diz que existe uma liga com 10 equipas de futebol americano em Portugal, quer dizer, eu diria que quase 10 pessoas em 10 não saberão que isso é uma realidade. E, no entanto, existe e é possível ir ver os jogos, é uma liga bastante competitiva e bastante interessante de seguir. É verdade que o futebol americano em Portugal ainda tem poucos anos, mas basta olhar para a Liga Portuguesa para perceber que é uma modalidade em claríssimo crescimento. Nesta altura já há 10 clubes, um pouco do norte a sul do país, desde o Minho, passando pelo Grande Porto, pela Grande Lisboa e até pelo Algarve. Se em 2007 havia apenas cerca de 50 jogadores de futebol americano no nosso país, nesta altura estas 10 equipas já contam com cerca de 500 jogadores registados. Ainda assim, há muitas diferenças com o que acontece lá fora.
As principais diferenças são obviamente financeiras. Basta olhar para a NFL, a principal liga de futebol americano nos Estados Unidos, para ver que os salários médios rondam os 60 mil euros por mês e podem chegar aos 23 milhões de dólares por ano, cerca de 20 milhões de euros. Aqui em Portugal, o salário médio ronda os 0 euros, isto porque os jogadores portugueses, na maior parte dos casos, têm mesmo que pagar para jogar futebol americano. Não, na minha equipa ninguém recebe. Pelo contrário. Toda a gente paga para estar aí. Os atletas têm que pagar para jogar, pagar as cotas para disputar equipas na liga e assim. É totalmente o mundo oposto, é o que podes esperar e encontrar num desporto completamente amador. Há equipas que, com melhores contactos ou capacidades financeiras, conseguem trazer para aqui alguns jogadores estrangeiros. Depois temos a maior parte das equipas que continuam a investir na formação e no núcleo base, que acho que é por aí que deve ser feito as duas coisas, mas juntar os dois seria o ideal, não é? Como é óbvio. Estrangeiros americanos. Estrangeiros americanos, sim. I'm not tall enough or strong enough to play in college or the NFL. So after high school, I thought that was it. And then I come to Portugal and I see people playing, and I'm like, wow, I could actually play with them. So it was a good experience. Cody é mais um desses americanos. Mata saudades do país natal num restaurante de hambúrgueres, onde espreita também os últimos jogos da NFL. Para trás ficou o trabalho numa clínica médica nos Estados Unidos. O jogador aceitou o estranho convite dos Paredes Lumberjacks. My group of friends and my family knew that I play football, but then there was other people that would say, oh, so I heard you're going to play football in Portugal. I didn't know you played soccer. And I'd say, well, I'm playing American football. And they'd be like, well, yeah, so you're playing soccer. And I'd be like, no, American football. And they'd be like, they play football in Portugal. But yeah, it's, they play football in a lot of countries in Europe, and in Portugal it's getting pretty big. À noite, Cody junta-se aos colegas de equipa no centro. Os Lumberjacks são a única formação fora dos grandes centros urbanos. O presidente diz que é um clube de futebol americano da aldeia. Há sempre aquela oportunidade que uma cidade tem para se afirmar como uma cidade de alguma coisa. E assim, no futebol americano não há nenhuma cidade que se tenha afirmado nisso. Nós, com um bocadinho de ajuda, sendo uma cidade pequena, temos tudo para ser conhecido como uma cidade de futebol americano. Paredes, capital do futebol americano. Eu gostava de ouvir isso. Ainda não são 7 da manhã e os Braga Warriors já preparam a viagem até Lisboa, onde vão defrontar os Navigators, a equipa com mais títulos na Liga Portuguesa. Uma viagem de mais de 4 horas. Semana após semana, é esta a rotina dos fanáticos do futebol americano em Portugal. Acordar cedo, muitas horas de autocarro e termos que deixar a família, deixar a namorada, deixar os amigos. There are a lot of guys that really are passionate about this, and they really dedicate themselves. I mean, they have full-time jobs, and they manage to still make it practice and be done at midnight. Quando se promove algo que entusiasma a todos, é muito fácil, não é? E nós, basicamente, posso dizer que, pelo menos aqui, a maior parte de nós vive para estar no futebol americano. O próximo passo é criar uma seleção nacional de futebol americano, algo que está para breve. São 11 contra 11, a bola não é redonda. Para já ganham os Estados Unidos, mas Portugal também quer vitórias no futebol americano. Aqui na TV